18h15. Prefeito de Ermo, presidente do consórcio Cisamesc, Aldoir Cadorim, presidente, prefeito Zica, acompanhado do secretário executivo do Cisamesc, que é o Leandro Fernandes. Cisamesc foi criado em 1996. Para os senhores terem uma ideia, foi o primeiro consórcio de saúde no estado de Santa Catarina, em 1996. Observe, para mim, um detalhe super importante, porque são muitos e muitos anos de uma prestação de serviço que, na maioria das vezes, esta é a minha opinião, prestação de serviço saudável para os municípios. Por quê? Por que desse papel importantíssimo? Pela redução, principalmente, dos gastos, dos dispêndios dos municípios na aquisição de medicamentos e também de serviços. Não é isso, presidente? Então, se os municípios têm, né, se puxam os gastos para baixo, lá na ponta para a coletividade dos municípios, da mesma forma, medicamentos, serviços, eles chegam mais fáceis, né? Fica melhor de atender, de qualificar o atendimento de saúde pública dos municípios. E o Cisamesc é um facilitador disso desde 1996. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque não podemos passar um X em cima do Cisamesc como se fosse uma folha, um rascunho, a massa bota no lixo. Né? Passa um X em cima, a massa bota no lixo. Não, tem toda uma história de prestação de serviço que deu certo e é positiva. Alguns prefeitos estão aí, vamos entrar nessa demanda também, alguns prefeitos estão receosos, será que vão, será que não vão, vamos para Criciúma. O consórcio lá existe também, por exemplo, do bom exemplo do consórcio daqui. Aqui foi o primeiro do estado. Se lá existe, foi pelo bom exemplo do Cisamesc. Então não podemos passar por cima de uma história de prestação de serviço, tá certo? Eu não sei se os prefeitos estão com medo, receiosos, enfim. Mas vai me atingir, vai me alcançar, não sei. Ou porque simplesmente são mal agradecidos. Ou simplesmente porque são prefeitos mal agradecidos. Porque todo mundo, de certa forma, nesses anos todos, nenhum deles vai poder vir aqui dizer que não, todos, de certa forma, tiraram uma lasquinha, no bom sentido, uma prestação de serviço, um atendimento, benefícios. Todos se beneficiaram do Cisamesc. E agora colocar no lixo, entendo não ser correto. Entendo que tem que ficar e ajudar a passar a limpo, se é que tem que passar a limpo, aqui na nossa casa. Vamos lavar nossa roupa suja aqui em casa. Não adianta correr da raia agora, que fica muito fácil lavar as mãos, virar as costas e ir embora. Isso é o que eu penso, não precisa o presidente concordar comigo, muito menos o secretário também, que é o Leandro. Mas antes disso e outros tantos assuntos, presidente e prefeito Zica, muito boa noite. Tá frio, chovendo lá fora. Chegou no horário, eu atrasei um pouquinho por causa de uma causa nobre, ele entendeu. Muito obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Elias, boa noite a todos que estão conosco nessa noite e exatamente é por aí. Vamos conversar um pouco sobre o Cisamesc. Na realidade, Elias, é a nossa primeira manifestação pública em rádio a respeito do Cisamesc. Até então estávamos nos organizando, coletando informações para não falar besteira. Nós precisamos ter informações e ter certeza do que nós estamos fazendo. Depois de mais de um ano aí, apanhando para cá, apanhando para lá, agora nós vamos começar a colocar aquilo que é a realidade para ouvir também o outro lado da história. Toda história tem dois lados, então vamos ouvir o lado agora de quem tem a informação, de quem está cuidando e de quem sabe a realidade. E tudo isso que você falou tem fundamento, tem números que provam isso, e a gente vai apresentar hoje em outras oportunidades, mas essa é a nossa primeira entrevista a respeito, para tratar exclusivamente de Cisamesc. Que maravilha. E eu me sinto prestigiado, lisonjeado de estar sendo usado como ferramenta de comunicação para começar um processo de esclarecimentos. Então, primeira entrevista sobre isso aqui no Sul Notícias da Rádio Mampituba, e já começaram bem, porque estão falando numa rádio que alcança os 15 municípios do Vale do Araranguá, que é a nossa casa, o nosso QG,
um som local com qualidade e assim por. Então já falam de maneira regional e depois, obviamente, vão esmiuçando e vão passar também por outros veículos. Segunda-feira estarão comigo na TV Sul Catarinense e outros veículos também irão receber o presidente Zica e o secretário Leandro. Secretário Leandro, muito boa noite, seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo, hein? Boa noite, Elias. É um prazer, né, estar presente na Rádio Mampituba e cumprimentar também os seus ouvintes. Muito bem. Fato noticioso envolvendo o Cisamesc, são 2 ou 3, não são muitos, mas já ocasionou um rebuliço e uma celeuma muito grande. Disse o presidente faz um ano e alguma coisa, que ele só vem apanhando, né? Está com o lombo lanhado, né? Então, são 24 anos de Cisamesc, né? E um dos assuntos, a priori agora, é que os prefeitos... pela primeira vez, o prefeito, o secretário, pela primeira vez, pelo que eu andei buscando informações, nesses 24 anos, é a primeira vez que vão fazer uma chamada de capital para colocar as contas em dia. E se tem que fazer chamada de capital para colocar as contas em dia, é porque as contas não estão em dia. Então, já vou largar nas contas. Secretário, presidente, qual é a realidade do Cisamesc? Deixa eu colocar... Depois nós vamos passar vontade, os comparativos, presidente. o nosso diretor vai fazer, mas eu tenho uma coisa importante. Nós temos aí, nós começamos no início de 2019, então faz mais de um ano aí que nós estamos tentando entender o que está acontecendo e apurar realmente o que aconteceu. Nós temos três fatores aí que são importantes, que precisam ser esclarecidos para a nossa população. Três fatores que aconteceram em maior ou menor grau, mas os três fatores aconteceram no consórcio. Primeiro, um deles, os municípios, ao longo dos 24 anos, eles não repassaram para o consórcio aquilo que seria o necessário para manter o consórcio em dia. Ponto. Esses números nós já estamos apurando e estamos chegando. Por exemplo, hoje nós temos lá no consórcio um estoque de medicamento que gira em torno de 500, 600 mil reais. Sim. Mas os municípios nunca aportaram R$1 para fazer estoque de medicamento. Nunca aportaram? Nunca aportaram. E o estoque sempre existiu? Ao longo do tempo foi se constituindo. Tá, mas nessa média de 500, 600 mil reais? Hoje nós trabalhamos e nunca aportaram. Então, isso... Mas para ter esse estoque hoje, tem um furo em algum lugar. Alguém não recebeu, algum fornecedor que sempre foi... Entendeu? Essas questões. Então, os municípios teriam que ter repassado um pouco mais para constituir isso. Segundo, ao longo desses 24 anos, aconteceu rescisões de funcionário A ou B. Por exemplo, em 2018, nós tivemos rescisões na ordem de 700 mil reais de funcionários de prefeituras e que não foi reposto para o caixa do Cisamesc. Então, de novo, os municípios não repassaram o valor que teriam que repassar para cobrir. Outros pontos importantes, por exemplo... Depois o nosso diretor vai passar os números, mas os medicamentos por ano aí, o consórcio gira algo em torno de 10, 12, 15 milhões de medicamentos, só de medicamentos por ano, anos que dá mais. Não, por menor que seja a perca de medicamento, um ou outro vai vencer, vai acontecer. O que acontece? Se for 20 mil reais por ano, que não é nada num volume desse, ao longo de 24 anos, quanto é que dá? Já dá outro R$500 mil. E os municípios nunca repuseram isso para o consórcio. Então, só nessa brincadeira aí, no que os municípios deveriam ter repassado e não repassaram para cobrir esses 3 custos aí, nós já falamos aí em mais de R$1 milhão. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, de repente, aconteceu também, os municípios repassaram os recursos para cobrir tais custos ou outros custos. Mas pode ter acontecido também não a usurpação, não a apropriação indevida do recurso, mas a má gestão do recurso, como a liminar da juíza detectou. E nós também detectamos isso já quando começamos a fazer os levantamentos desde 2005. Da vez os recursos chegaram, mas da mesma forma, o empresário, Elias, para quebrar a empresa, quantas empresas fecham, quantas empresas têm prejuízo, mas não é porque o proprietário usurpou o recurso da empresa dele, é porque ele fez má gestão da empresa dele, teve problemas e acabou tendo prejuízo, acabou quebrando, acabou fechando, acabou tendo dificuldade financeira. Aconteceu isso também no consórcio ao longo de 24 anos. Esse é o segundo ponto. Então, o recurso, às vezes, ele não teve uma gestão pouco eficiente do recurso
nesse tempo. E um terceiro ponto, e é um ponto que é o ponto que todo mundo coloca, se tem furo, se estão devendo, é porque alguém botou no bolso, houve apropriação indevida. Também houve aquela questão que nós já estamos cobrando, já acionamos judicialmente, e se houve lá a questão de recursos saírem do cofre do CISAMESC, que tem um processo montado lá de quase R$1 milhão, isso nós estamos cobrando, também houve. Então, aconteceu as três coisas ao mesmo tempo. Nós temos lá R$1 milhão que era para estar nos cofres do CISAMESC, que hoje não está. Então, nós vamos ver o que aconteceu e vamos cobrar de quem responsabilizar quem nós temos que responsabilizar. Quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Então, é o do empréstimo ou é o da conta paga lá dos funcionários do Jacinto? De tudo isso. Que lá também passou de 800, também, né? Então, somando isso tudo, nós passamos aí de 3 milhões. Então, Nossa, quer dizer, nós começamos a mexer nesse imbróglio em janeiro, fevereiro de 2019 e estamos no olho do furacão. Mas tudo bem. Nós fomos ali para consertar o negócio, para fazer funcionar e entregar um consórcio melhor do que nós pegamos. Ponto. Agora, disso tudo, tem uma coisa que eu tenho certeza plena. Os prefeitos, nós cometemos um erro muito grande. Nós tem um crime que nós cometemos, não sei se posso chamar assim, mas na minha concepção é um crime, foi a omissão de fiscalização. Ao longo de 24 anos, o consórcio não foi fiscalizado da forma que ele deveria ser fiscalizado, ele não teve o zelo que ele deveria ter, porque é recurso público. O que aconteceu? O Tribunal de Contas ficou 20 anos sem aparecer. Depois apareceu para fazer. Até então não se tratava como uma coisa pública. Aí começou a se criar as facilidades e começou a não ter aquele cuidado, aquele zelo que deveriam ter. Isso começou a acontecer em 96 e foi até 2019. Agora, então, os mecanismos de fiscalização eram realmente muito frágeis e nós temos que entender isso. E nós estamos organizando, nós estamos modificando, modernizando, então estamos tornamos, essa é a realidade, os meios de fiscalização muito mais eficientes. E é isso que vai garantir a boa versação do recurso público daqui para frente. Agora, se tem problemas de agora para trás, nós vamos ter que resolver. Ponto. Agora, a questão dos benefícios são infinitamente maiores. A relação custo-benefício ela é muito, muito boa para a região, mantendo o consórcio. Isso o nosso secretário Leandro pode colocar muito bem, que tem os números aí. Elias, bem apontado pelo nosso presidente, nós estamos ali secretário executivo desde o ano 2019. Nós chegamos ali e o nosso presidente apontou já algumas situações. Uma situação que ele não apontou foi que também houve rescisões no ano de 2017, 2018, 2019, de funcionários que são funcionários do administrativo do CISAMESC, eram funcionários que estavam ali já muitos há 20 anos. Essas rescisões ficaram em torno de R$400 mil. Nossa. São rescisões, e a lei dos consórcios, ela diz que os seus associados, eles são solidários ao consórcio, porque afinal o CISAMESC ele é o braço dos municípios. Então, R$400 mil precisam ser aportados também pelos municípios. Eles saíram do cofre do CISAMESC. Então, os municípios têm essa necessidade de recompor esse caixa. Então, são recursos que estão faltando aonde? Estão faltando para os prestadores de serviço, estão faltando para as distribuidoras. São recursos que não chegaram a essas empresas. E, por isso, nós estamos aí, o presidente, em conversa com os prefeitos desde o ano passado, para que nós pudéssemos, então, montar um planejamento para que nós pudéssemos organizar o CISAMESC. O prefeito foi muito feliz na sua colocação também de dizer que nós, desde quando nós chegamos lá, nós já montamos um planejamento em conversa com o Tribunal de Contas. Diversas vezes o próprio presidente esteve no Tribunal de Contas conosco, porque nós temos um planejamento nesse ano e até o ano que vem, para que nós pudéssemos elaborar uma estratégia de modernizar o CISAMESC, para que ele se torne aquilo que todos nós queremos, que ele venha a ser transparente, para que ele venha poder ser transparente e permaneça trazendo os serviços de qualidade que são necessários. Só para você entender, Elias, o CISAMESC ele já foi elogiado até pelo Ministério da Saúde, pela sua qualidade de atendimento, tanto na entrega de medicamentos, tanto como também na entrega de serviços.
o que eu dizia lá no preâmbulo da nossa conversa. Quer dizer, são 24 anos da implantação do primeiro consórcio no Estado, e que serviu como referência de exemplificação para o resto de Santa Catarina. Então, agora, pelo tratamento que muitos estão dando, parece que nada no Cisamesc funciona ou funcionou. E não é bem assim, porque além dos números, o Cisamesc está tomando todos os resguardos de defesa em relação a tudo que acontece, presidente? Sim, nós temos... A primeira preocupação é responsabilizar aquilo que onde nós já identificamos responsáveis, juridicamente nós já acionamos. Então o Cisamesc está se resguardando, nós não estamos sendo omissos, nós não estamos prevaricando. Se nós identificamos aqui tem problema e aqui nós já temos certeza, nós estamos acionando judicialmente. Agora também nós não podemos ser levianos. Nós temos que ter responsabilidade de quando cobrar alguma responsabilidade de alguém que seja realmente a pessoa que nós temos que cobrar. Então, a gente está tendo esses cuidados. Se resguardando do direito, nós entendemos que nós temos que responsabilizar realmente quem é o culpado da ação. O grande imbróglio disso tudo aí é aquilo que eu coloquei como o nosso maior pecado. Nós não tínhamos um mecanismo de fiscalização tão eficiente quanto deveria ser. Quando eu falo nós, falo dos prefeitos que passaram pelos municípios, pelos 15 municípios, desde 1996. Correto. Então, porque nunca ninguém se preocupou, nunca ninguém fiscalizou, nunca ninguém tratou o consórcio como uma parte uma extensão das secretarias municipais de saúde. Porque, na realidade, o consórcio é um braço das prefeituras e tem que ter o mesmo zelo, tem que ter o mesmo cuidado e a mesma atenção com recursos, porque os recursos, eles são todos oriundos do município. Então, o grande pecado foi esse. Então, agora, a partir de agora, nós modernizamos, nós mudamos o estatuto, nós trocamos todo o pessoal, nós contratamos um corpo técnico qualificado, nós estamos adequados às legislações que mudaram e daqui para frente, nós temos certeza que daqui para frente é um novo momento no sentido de proteção jurídica, de garantia para os prefeitos e de prestação de bom serviço. O que deu certo até agora foi bom para os municípios, deu um ganho extraordinário, uma economia para os municípios, e aquilo que não está correto, que se apure os responsáveis. Mas o consórcio, de longe, a relação custo-benefício ela é muito boa, muito para os municípios. Então, nós temos que prezar por isso e preservar essa fonte. Então, para você ter uma ideia, nós temos números aí dos últimos 10 anos que o Leandro pode colocar. Por favor, Leandro, secretário. Nós fizemos um levantamento sobre só o faturamento nos últimos 10 anos do nosso centro de distribuição de medicamentos. Nós temos um centro de distribuição que hoje ele leva medicamentos para todos os postos de saúde do Vale do Araranguá e mais um município de Nova Veneza, que é da ANREC. São 16 municípios. Esse CD ele conta atualmente com 653 itens licitados, né? Onde nós ali entregamos desde medicamentos controlados, medicamentos da farmácia básica e farmácia ampliada e ordens judiciais. Nós fizemos um levantamento, nós entregamos para o Vale do Araranguá e para o município de Nova Veneza uma ordem de 39 milhões em medicamentos nos últimos 10 anos. A economia está estimada para o Vale do Araranguá em torno de 11.728.000 reais de economia em medicamentos. A importância, Elias, muitas vezes a gente vê as pessoas comentando a respeito do consórcio, não sabem todo o trabalho que é prestado para o Vale do Araranguá. Está tudo muito generalizado, né, secretário? Exatamente. Está muito generalizado. Agora os prefeitos vão pagar uma dívida, um rombo lá de 3 milhões para tapar a fúria e tapar o sol com a peneira, engambilar a comunidade. E não é assim, os números comprovam. Que já vem um processo de defasagem de muitos anos, né? Como disse o presidente, os prefeitos não reporam no momento que deveriam ter que repor. Exatamente. Agora não tem que repor de uma Deixaram vez. Deixaram o furo. Agora tem que tapar o furo. Foi má gestão naquele momento. Mas o que está saindo, o que a gente ouve, enfim, mídias sociais e por aí tudo, se dá a entender que estão pagando uma conta ou estão tapando esse furo para esconder coisas escusas que aconteceram no passado. Que não é verdade.
Ou não é assim que está? Se tem alguma coisa escusa, ou se alguém se apropriou indevidamente, vai ser apurado e vai ser responsabilizado. Agora, está longe de ser isso, ou de ser só isso. Tem muita coisa no meio que precisa ser apurado. Só que é o seguinte, só nos últimos 10 anos nós já tivemos economia aqui para os cofres dos municípios em torno de 10, 11 milhões só de medicamento. Serviço deve dar outro tanto. Fala aí, olha, está cheio de números ali. Nós fizemos algumas estimativas, por exemplo, nós tomamos um município aqui, que é o município de Maracajá, onde eles têm, no ano 2019, eles tiveram diversos funcionários, profissionais contratados ali pelo CISAMESC. Esses funcionários eles custaram para os cofres de Maracajá R$954 mil, 954.233,20. Mas se eles estivessem contratados pela Prefeitura de Maracajá, eles teriam, ali incidiria encargos e férias, 13º, os valores iriam para 1.293.000. Então, eles tiveram, só o município de Maracajá, no ano de 2019, só com esses profissionais, eles economizaram uma ordem de 35%. Eles economizaram R$339 mil por estarem com os profissionais contratados via CISAMESC, porque nós temos isenções patronais, nós somos isentos, por sermos uma entidade sem fins lucrativos, e, portanto, eles tiveram uma economia muito grande. Ô, Leandro, não sei se é contigo, o secretário executivo, com o presidente, ou com ambos, ou com a diretoria toda, com os 15 municípios. O CISAMESC, ele é público ou é privado, afinal de contas? Porque eu vejo um puxa a corda para lá, outro puxa a corda para cá, sempre com interesses de ambos os lados. É ou não é público, ou é privado? Como é que se vê isso, presidente? O consórcio CISAMESC, essa é uma pergunta muito pertinente, nós temos que voltar um pouquinho na história para entender isso aí. Em 1996, quando o CISAMESC foi formado, a legislação que regia os consórcios permitia que se criasse o consórcio público-público ou o consórcio público de natureza privada, ou consórcio privado de natureza pública. E o que aconteceu? Se criou ele embora gerido com recursos públicos, mas natureza privada. Isso traz muitas vantagens e facilita a vida na gestão dele e propicia alguns serviços que o consórcio público não permite. Tanto que, em 2004, mudou a legislação e esse molde, esse modelo de consórcio, ele hoje não pode mais ser constituído. Só que a mesma lei que alterou isso diz, os consórcios que existem nessa modalidade podem mudar para nova modalidade ou podem permanecer como estão. É lógico que o consórcio CISAMESC permaneceu da forma que está, porque traz muitas vantagens, só que também não tem nada de errado. A legislação permite que seja assim. Só que se for constituir um consórcio hoje com essa natureza, você não vai conseguir constituir, porque a legislação não permite mais. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Brasil, depois de 2004, 2005, entrou numa era de burocratização, numa era onde houve umas mudanças que não foram tão boas assim. Então, se preferiu se manter, e nesse ponto nós não estávamos aí nesse período, os prefeitos à época optaram por permanecer e assim foi. Então, mas o que eu penso? Independente da natureza dele, se ele é público ou se ele é privado, então ele é constituído, ele tem características privadas sim, mas todo o consórcio, não só o consórcio, mas qualquer órgão que recebe dinheiro público, que é gerido com dinheiro público, ele tem que ser tratado como ente público, ponto. Isso. E tem que ter o mesmo zelo, e tem que ter a mesma responsabilidade, e tem que ter a mesma transparência como qualquer outro ente público. É simples assim, né? Entre o que moralmente falando, nós não podemos diferenciar em nada do tratamento que nós damos à prefeitura, que é pública, que nós damos com qualquer ente que é 100% público. E é assim que nós estamos tratando agora, e é assim que ele vai ser tratado daqui para frente. Agora, que existe uma diferenciação, e tem outra, ele é o único consórcio do estado de Santa Catarina com essa natureza. Nós não temos mais nenhum. Tem mais nenhum? Nós temos outros estados, nós temos Minas Gerais, nós temos no Paraná, nós temos Rio Grande do Sul, consórcio com a mesma natureza. Mas em Santa Catarina é o único. Número, secretário, que o senhor gostaria de ressaltar. Aí o Zica faz o meio-campo aqui, o secretário vem com os números que diz o presidente, que comprovam tudo que se tem aí para a transparência funcional do CISAMESC. Eu queria além dos números, enfatizar as atividades do consórcio.
Não é só aquisição de medicamentos, né? Além disso, nós fizemos a gestão compartilhada da UPA 24 horas de Araranguá. É feita via CISAMESC. Nós temos hoje, né, mais de 300 funcionários, tanto da UPA quanto dos ECFs de Araranguá, também feita gestão compartilhada dos ECFs de Araranguá. Também a gestão compartilhada dos SFs de Passo de Torres. E, claro, a compra conjunta de medicamentos, que é muito importante. E a compra de serviços médicos especializados, consultas e exames complementares aí também para todo o Vale do Araranguá. A respeito da economia em serviços, é complicado nós mensurarmos, porque a forma de... É feito um chamamento, né? Então, mas o que eu posso dizer para vocês, que comparado aos valores que normalmente um cidadão compra particular, com os valores que realmente compra particular e o que nós viabilizamos via CISAMESC, muitas vezes os valores que os municípios eles têm uma economia até muitas vezes mais de 60%, 80% muitas vezes, né? Via consórcio CISAMESC. Até comparando com outros consórcios, se comparar com outros consórcios, fazer um comparativo até de valores licitados por outros consórcios, nós temos a diferença de medicamentos. Nós pegamos alguns itens de alto giro e nós apresentamos isso na Câmara de Maracajá, onde nós comparamos aos outros consórcios da nossa região. Os preços, tanto em serviços quanto em medicamentos, nós pegamos, tem medicamentos que a diferença vai até de 28% do nosso medicamento ser mais barato. Isso. E o nosso serviço, tem situações que o nosso serviço, a diferença chega a ser até de 220, até de quase 100%. Presidente, me diz uma coisa, os números comprovando transparência, esclarecedor. Claro que questionamentos irão acontecer e perfeitamente entendível, mas aí os municípios de Turvo, Jacinto Machado, Morro Grande, Sombrio, os prefeitos meio que lavaram as mãos, olha, preocupados, isso aí pode me atingir, pode não me atingir e tal. Isso não depõe contra essa transparência que vocês estão apresentando? Prefeitos do próprio CISAMESC, que agora não querem, estão indo tudo lá de mala e cuia para Criciúma, como se lá fosse o melhor do mundo, e aqui deixa de lado. Mas esse tipo de ação não depõe contra o próprio consórcio? Aí nós temos alguns pontos que precisam ser analisados e é muito pertinente. Primeiro, o que existiu entre os prefeitos? É lógico, nós temos você imagina o interesse de 15 municípios, não 15, 16, né? Nova Veneza, que faz parte do consórcio. É lógico, tem alguns interesses, são divergentes e, dependendo do contexto, isso é natural do processo. São diversos partidos também, são diversos pontos de vista. Então, uma das preocupações que existia, que foi refutada em duas instâncias já, tanto na primeira quanto na segunda. Os municípios podem aportar um recurso agora, haja vista que faltou dinheiro em caixa? Ou seja, porque os municípios não repassaram ao longo dos anos o que tinham que repassar, ou seja, porque repassaram e não foi usado da forma que deveria, ou seja, porque alguém houve algum tipo de má versação ou de desvio. Então, faltou dinheiro. Então, nós temos aí que repor. Legalmente nós podemos? Aí eu entro num ponto importante. Fomos questionados judicialmente? Nós não. O consórcio foi acionado e os municípios foram interpelados através de uma ação judicial para serem impedidos de fazerem o pagamento. Nós decidimos em assembleia que nós íamos repor nesse momento 1.200.000, 800 mil para o município. 80 mil para o município, desculpa. 80 mil para o município, que confirmaria aí 1.200.000. Aí, é lógico, uma ação pública dizendo, não, vamos pedindo uma liminar, pedindo uma decisão judicial que impedisse os municípios de aportar. A Justiça, de primeira instância, não só entendeu, e eu não trouxe aqui a liminar, mas poderia ter trazido para fazer a leitura na íntegra, o seguinte, que não só indeferiu a liminar, dizendo que no seu texto foi muito claro, abro aspas aqui, não só é constitucional, como é um dever dos municípios repor o fluxo de caixa do consórcio. O não fazer o aporte não é opção. Ponto. Isso, palavras da magistrada. Então, isso em primeira instância, que foi confirmada na semana passada em segunda instância em Florianópolis. Então, esse assunto encerrou. A legalidade, a constitucionalidade de fazer o aporte, ele existe. Então, esse
que era um dos questionamentos de alguns prefeitos, mas eu vou botar o dinheiro agora, não vou me incomodar lá na frente, certo. Então isso não existe mais. Então isso já vai facilitar bastante o convencimento dos prefeitos da necessidade. É lógico, quando existe algum município querendo sair, enfraquece um pouco o discurso, mas nós estamos conversando com os prefeitos, houve num primeiro momento sim um entendimento de alguns prefeitos, mas eu acredito que eu vou ter problemas de abastecimento, então por isso já vou me adiantar, vou para lá, porque a hora que não funcionar mais aqui, eu vou estar resguardado lá. Mas isso não vai acontecer também, porque nós já restabelecemos, na realidade, todos os serviços, todo o funcionamento está quase que 100%. E um terceiro ponto que também é muito importante, e isso os prefeitos todos concordam, o rombo ou a necessidade do aporte já está ali. O município saindo hoje não isenta o município de ter que aportar para resolver o problema. Então, nós estamos muito tranquilos e o município ficando ou saindo, ele vai ter que ajudar a repor o caixa. O que a gente observa aqui com o secretário executivo, com o presidente da MESC, o prefeito Zica, é que existe uma série de ações, vamos retroagir, né, em relação às ações administrativas do CISAMESC, que aconteceram falhas de todas as ordens e também dos senhores prefeitos dos municípios que deveriam aportar e não aportar os valores necessários para a demanda desse período todo. Aí houve essa questão do empréstimo do ex-presidente, aí eu vou citar o do Ricardo Guerra, que já está apresentando a sua defesa, e na sua defesa, pelo que eu fiquei sabendo, consta lá na finalização. Que pena que o Tribunal de Contas não tenha tido o mesmo comportamento, né, nos demais anos em relação ao CISAMESC, somente agora, nesse período, por coincidência pré-eleitoral, mas aí é uma outra situação apresentada pela defesa, e que também ali mostra exatamente essas deficiências que foram supridas ou não foram supridas, que agora estourou, secretário. E tem que cobrir, não tem jeito, né? São necessárias serem sanadas. Foi uma das interpelações feitas pelos vereadores na Câmara de Maracajá, onde me perguntaram se realmente nós teríamos condições de dar continuidade aos serviços e na qualidade do serviço. Eu disse que desde que os aportes serem feitos, nós podemos sim garantir que os serviços vão chegar na qualidade e que os munícipes do Vale do Araranguá assim necessitam. Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta sobre o Jacinto Machado, presidente, o Leandro, uma ação em que o CISAMESC teve aí, já falei do 800 do empréstimo e tal. Outra coisa, nesse processo aí do Tribunal de Contas, esse relatório, são mais de 50 pessoas, não me falhe a memória, serem ouvidas, né? Então isso é coisa para 2 anos, hein? Tem prefeitos, secretários de saúde, empresas, prestadores de seguro, ex-prefeitos. Isso aí dá mais de 50 pessoas. Vai para 2 anos na frente. Então, quem está comemorando antecipado vai se enganar, que isso aí vai longe, uma barbaridade. Então, foi essa do empréstimo do ex-presidente. A questão de Jacinto Machado, aí, do quase 800 mil reais, rescisões de funcionários que atuavam no programa de saúde e família lá do Jacinto. O que aconteceu? Não pagaram? Foi calote? Desculpa usar o termo calote, mas posso usar o calote ou não? Houve uma demanda judicial aí que... O que aconteceu? Quando nós iniciamos aí 2017, lógico, entrou uma nova gestão, um novo prefeito, um novo momento, entendeu que nós não vamos mais utilizar o CISAMESC, vamos fazer a contratação dos profissionais direto pela prefeitura. Encarece um pouco mais, tem uma questão de impostos tributários, mas se entendeu lá que seria seria a forma mais correta, é um novo entendimento, é um novo momento da gestão do município de Jacinto Machado. Então, os funcionários que estavam contratados, que era toda a equipe do PSF de Jacinto Machado, foram demitidos, e gerou algo em torno de 700 mil à época de rescisões contratuais. E quando foi para fazer esse pagamento, foi demandado o município de Jacinto Machado para fazer. O município de Jacinto Machado alegou que durante o período de contratação já havia uma previsão, já havia uma criação de um fundo para que previa justamente as rescisões. O consórcio entendeu que nunca aconteceu essa previsão, houve uma demanda judicial e é lógico, como todos os funcionários são contratados, quem contrata na carteira do profissional, o contratante é o CISAMESC,
e acaba prestando serviço para o município. O juízo de primeira instância aí entendeu que realmente quem devia as rescisões era o Cisamesc, e o Cisamesc teve que aportar isso, teve sequestro de conta, enfim, esses valores, eles saíram dos cofres do Cisamesc. Tá, e essa discussão está judicializada. Tá, Cisamesc e município de Jacinto Machado. Tá, mas Araranguá também tem funcionário. E se Araranguá, por exemplo, resolver demitir, o Cisamesc banca... E aí não é um risco para todos os municípios ou não? É uma das questões, uma das fragilidades que o consórcio apresentava. O prefeito Mariano sempre foi muito solícito. Não, se eu rescindir com o meu pessoal, o município de Araranguá vai arcar com todas as contratações e todos os recursos necessários. Mas esse é o prefeito Mariano, pode ser que o novo prefeito tenha um novo entendimento. Então, esse é um dos Esse é um dos riscos e um dos problemas que se criou pela fragilidade da fiscalização e da maneira que se geria o consórcio. Só que todas essas contratações começaram em 2005, 2006, 2010, 2014, nós não estávamos nem aí. Nós só pegamos a criança já criada e agora? E agora, como é que resolve? E com problemas na criança. Problemas. Agora nós temos que resolver o problema. E ali, alguns ajudam a resolver, outros atrapalham um pouco, mas é assim que funciona. Nós temos certeza do que nós estamos fazendo e vamos fazer funcionar e vamos entregar um consórcio muito melhor que nós pegamos, com certeza. Foi bom tocar nessa questão, que foi a respeito das demissões no caso de Araranguá. Quando nós entramos em 2019, e por solicitação do presidente e do Conselho Gestor, que nós fizéssemos a refundação jurídica do consórcio, né? Então o estatuto foi refeito, aonde foi passado em assembleia, aonde hoje as contratações está no estatuto, né? As contratações via Cisamesc, toda ou qualquer demanda judicial que o município ao qual o funcionário é referente ao seu município, que sim, agora ele tem sim essa responsabilidade de arcar com as demandas judiciais. Então não tem essa situação que aconteceu no passado, hoje nós já adequamos, que agora não vai mais acontecer no futuro. Isso aí já está sanado já. Bem, escravos do horário, mas eu acho que foi bem esclarecedor. Tem TV Sul com eles na segunda-feira. Quem não pegou, pega agora. Vamos compartilhar. Vai no YouTube, vai no Facebook do Sul Notícias. Pessoas vão e assiste depois, escuta. Eu sei que porque o assunto de interesse é a primeira manifestação em público através de uma emissora de rádio. E ainda bem que a primeira vez foi aqui no Sul Notícias. Eu me sinto prestigiado porque o assunto é importante e do nosso interesse. De preservar, no meu entendimento, um consórcio que serviu de exemplo para Santa Catarina, e nós não podemos simplesmente colocar no lixo ou fazer apontamentos pejorativos daquilo que se tem explicação numéricas e etc. Secretário, muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Só a consideração final para encerrar, então, justamente nessa linha, Elias. Consórcio, nós apuramos os números aí, nós começamos a fazer desde 2005, consórcio nesse período aí de 15 anos aí, ele trouxe de economia para os cofres dos cidadãos, dos municípios, mais de 30 milhões. Se fosse comprar os remédios e serviços que foram comprados, se os municípios comprassem individualmente, teriam gasto em torno de 30 milhões a mais. Se nós precisarmos, só que se tivesse feito o aporte e criado o fundo necessário, nós não teríamos esse furo hoje. Mesmo assim, se nós tivermos que aportar agora esse 1.200.000 para poder restabelecer o fluxo, é muito pouco perto dos benefícios que teve ao longo desses 15 anos. E então, essa é a minha linha de raciocínio. Aconteceram problemas? Sim. Erros? Da mesma forma. Então vamos ajustar, mas não generalizar e botar tudo num cesto só, num balaio só, e chacoalhar e misturar tudo. Não, existem muitas coisas boas e aquelas a serem consertadas, e tomara que sejam. E o Cisamesc que vá à frente, que já foi e continuará sendo exemplo para o resto do Estado. Um abraço, presidente, um abraço, secretário, boa noite, obrigado pela audiência. Tem uma caixa comercial para colocar em dia, dá tempo, mas eu tenho que encerrar agora. Um abraço e até o programa de amanhã, então.